Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. E para podermos finalizar nessa última série, no último episódio, eu trouxe para vocês essa dimensão da pneumatologia, ou seja, o estudo sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E hoje eu quero retomar e relembrar com vocês que o Espírito Santo, ele atua na vida da igreja e na vida do crente, na vida do cristão. E eu falava que existem alguns lugares em que há a ação do Espírito Santo. Eu falava que na tradição, o ensinamento que Jesus repassa para os seus apóstolos, o Espírito Santo ali já atuava. Nas Sagradas Escrituras, toda a Sagrada Escritura, todo esse livro sagrado, tudo que foi escrito, foi também por intermédio da inspiração do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o magistério da igreja, os ensinamentos dos bispos, do Papa, todos eles também são inspirados pelo Espírito Santo. Percebemos também que o Espírito Santo, ele atua nos sacramentos. Essa atuação forte da presença, do fortalecimento, dando conhecimento, sabedoria. Por isso que nos sacramentos nós temos essa dimensão do que é visível. Nós vemos os elementos que nós utilizamos para cada sacramento. Por exemplo, no batismo, nós utilizamos a água, a fórmula. Mas por meio desses sinais visíveis, há também os sinais invisíveis, a ação da graça do Espírito Santo agindo. Quando nós olhamos também para os carismas, para os ministérios que nós temos na igreja, o Espírito Santo ali está. E principalmente, meus queridos, quando nós rezamos. E hoje eu queria falar de modo muito especial, não de forma teológica, abstrata, mas de uma forma também catequética, oracional, desses dons do Espírito Santo. Tem um artigo muito bonito do padre Júlio César da Costa, intitulado Os 7 Dons do Espírito Santo como Caminho de Humanização. É um artigo muito bonito, muito profundo. Eu vou disponibilizar no site para que vocês possam também ter acesso a esse artigo maravilhoso desse sacerdote. E eu peguei alguns pontos, alguns tópicos para poder refletir com você. E assim nós termos esse fechamento bonito da série Vinde Espírito Santo. Por isso que hoje nós vamos trabalhar de modo bem específico os dons do Espírito Santo. Vale ressaltar uma coisa bonita. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber de forma muito concreta a ação do Espírito Santo. Como é que ele atua? O que é que ele provoca em nós? O que é que ele nos dá? E aí eu sempre lembro que na nossa dinâmica de estudo, de formação, eu utilizo a palavra de Deus para fundamentar aquilo que nós estamos falando. Então, pega na tua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 em diante. Diz então o autor sagrado: há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus, que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A uns é dado o Espírito da sabedoria, a outro a palavra de ciência,
segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito da fé. E a outro ainda, o único mesmo Espírito concede o dom de cura. Então vejam só, o Espírito Santo de Deus, ele age na vida daquele que de fato quis ou acolheu a proposta de Deus, a proposta do Senhor. E é importante compreendermos todas essas maravilhas, porque a partir daí nós temos o que nós chamamos de dons. Dons do Espírito Santo de Deus sobre nós. E sabiamente, a nossa igreja, a doutrina, formulou 7 dons. Mas antes de eu falar desses dons, eu quero falar uma coisa muito bonita e importante também para você. Quando nós falamos de dom, o dom, na verdade, significa um presente. Quando nós falamos, você é um dom de Deus para mim, eu quero dizer o quê? Você é um presente de Deus para mim. Então vejam só, presente você não compra, você ganha. Então, eu diria que, para que vocês entendam, quando nós falamos de dom, falamos de presente. E nós recebemos gratuitamente esse presente. Aí eu pergunto para você, quem é o doador dos dons? Lógico, você já deve ter respondido, o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo que dá para nós os dons. E eu poderia até dizer, conforme no próprio artigo do Padre Júlio César, é como se nós tivéssemos essa dívida com o Espírito Santo. Porque é um dom gratuitamente dado a todos aqueles que recebem o batismo. Então, os dons, eles servem para uma finalidade. Não é à toa que nós recebemos eles. Por isso que eu digo uma coisa muito sincera para você. Quando eu falo de dom, não significa que é uma habilidade. Por exemplo, o fulano tem o dom de tocar violão. Pode até ter isso. Mas se, por exemplo, se a pessoa não treina, não estuda aula de violão, não faz isso, não tem como ela aprender nunca. Então não se trata de um dom. Se trata exatamente de uma habilidade. Mas a pessoa tem um dom de cantar. Beleza. Mas se a pessoa não treina, não canta, ela nunca vai aprender. Mas se ela treina todos os dias, mesmo que ela tenha certa postura que não seja adequada, que desafina na hora do canto, mas se ela fizer ou tiver técnicas vocais, ela consegue cantar muito bem. Então, quando eu falo de dons do Espírito Santo, não são habilidades que nós recebemos. Não, é um presente dado, derramado em nós, para nós, com a primeira finalidade, a santificação. Você que está me ouvindo agora, você que está conosco aqui na live, você, quando recebeu os 7 dons do Espírito Santo, foi para a tua santificação. A finalidade primordial é essa. Todavia, nós temos que entender também que não é somente para a nossa santificação, mas principalmente, meus queridos, para termos uma vida em comunidade. Quando, por exemplo, um homem e uma mulher se casam, ele forma uma família. E ali já temos a primeira dimensão de uma vida em comunidade. Então, se o homem não tem o Espírito Santo de Deus, se ele não tem os dons ali presente nele, e a mulher também, é muito complicado a relação. Eu digo no aspecto para aqueles que são cristãos. Então, é muito sério isso. É bonito também nós compreendermos essa maravilha. Ou seja, o Espírito Santo serve para a nossa santificação e para vivermos bem em comunidade. Outra coisa importante que nós devemos compreender, que nós devemos entender, e aqui eu achei bonito quando o autor fala no seu texto, que o Espírito Santo nos ajuda na humanização. Porque muitas vezes achamos que, eu quero só rezar porque eu quero fortalecer o meu espiritual. Não, minha gente.
quando nós rezamos, quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus, quando recebemos os dons, ele vai servir para toda a nossa vida, para tudo que há em nós, seja na dimensão espiritual, seja na dimensão humana, seja na dimensão afetiva, seja na dimensão intelectual. É a ação do Espírito Santo em todo o nosso ser. É isso que nós devemos entender e perceber. E de fato, meus queridos, outra parte fundamental nos abre cada vez mais ao plano salvífico de Deus. Um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele transforma a vida por onde passa. Uma mulher movida pelo Espírito Santo de Deus, ela faz o bem por onde passa também. Então, é isso que vocês, que eu, temos que compreender, temos que entender, temos que buscar em Deus o entendimento. Por isso que todas as vezes que você tiver nas dificuldades, nas tribulações, sempre falem isso: Espírito Santo, venha sobre mim. Vejam só, meus queridos, vamos então ver os 7 dons. Como é que ele age em nós? Atuação. O primeiro dom, e aqui não é porque eu estou escolhendo de forma hierárquica, não, todos têm o mesmo poder de ação em nós, com realidades diferentes, mas que sempre, por meio dessa força dada do Espírito Santo, vai servir para a nossa santificação, para vivermos bem em comunidade, para nos humanizarmos e para acolhermos o plano de Deus em nossa vida. E o primeiro dom que eu quero refletir com vocês é o da sabedoria. Quando eu digo sabedoria, minha gente, prestem atenção, acordem, é para percebermos e compreendermos que existe uma sabedoria divina. E quando nós reconhecemos a sabedoria divina, nós reconhecemos a nossa pequenez e dizemos: Deus, dai-me sabedoria. Sabedoria que me ajude a compreender os mistérios da fé, que me ajuda a ser um cristão de verdade. Um cristão que não fica julgando as pessoas, se achando melhor do que os outros. Quem sou eu para ficar julgando a tua ação? Não. Mas sabedoria que ajude a compartilhar os dons que é dado a mim. E esse dom, meus queridos, ele vem do alto. Nós não podemos encontrar ele nesse plano físico. É algo espiritual. Por isso que, quando nós pedimos a sabedoria, esse dom maravilhoso dado pelo Espírito Santo, nos ajuda a compreendermos a nossa liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, podemos tomar decisões em nossa vida. Porém, essa liberdade não pode ser confundida com libertinagem, com fazer tudo que vem na minha cabeça sem refletir nada, tomar decisões precipitadas. Isso, para nós cristãos, não é liberdade. A liberdade, de fato, é quando nós pedimos a Deus sabedoria para guiar as nossas decisões, o nosso modo de falar com as pessoas, as nossas ações diante de circunstâncias que requer de nós uma resposta coerente. É isso que nos faz o dom da sabedoria diante da liberdade que nós temos. Aí vem o segundo dom, que seria o entendimento. Ou seja, o entendimento nos ajuda, nos capacita a compreendermos as verdades reveladas, as verdades naturais. Compreender que tudo isso é obra de Deus e que pedimos a Ele a graça de entendermos todo o propósito dele na nossa vida. E eu digo para vocês, meus queridos, que não é um saber intelectual, teórico. Não, quando eu falo de entendimento,
é porque eu entrei na escola do Espírito Santo e estou abrindo meu coração, meu ser, para entender e ajudar a compreender de modo profundo e justo as outras pessoas. Tem uma coisa importante que eu tinha que falar isso para você. Quando nós vamos dar um conselho para alguma pessoa, e é tanto que é o próximo dom que eu irei falar, eu faço isso. Muitas pessoas chegam a mim pedindo conselhos, ou falando das vidas que elas estão vivendo, certas situações. E primeiramente eu sempre digo para a pessoa, me conte mais sobre o que você está passando, para que eu possa, minha gente, entender. Mas nesse processo de eu tentar compreender a fala da pessoa, eu também vou pedindo no meu interior, Espírito Santo, fortalece em mim o dom do entendimento. Porque muitas vezes, minha gente, sabe o que é que acontece? Quando alguém chega para nós, falando de uma certa situação ou pedindo conselho, a primeira reação nossa é falar. É tentar resolver logo o problema. Não, minha gente. Eu repito, a sabedoria divina, porque é que Deus nos deu apenas uma boca e duas orelhas. Foi primeiro para ouvirmos mais, para depois falarmos, se necessário for. Então, tudo isso é graça ao dom do entendimento. Entender, buscar esse dom maravilhoso é algo fundamental para a nossa vida. O terceiro dom é o conselho. O conselho, esse dom bonito, maravilhoso também, nos ajuda no reto discernimento. Quantas decisões que você tem que tomar também na vida? E é importante você pedir o discernimento. É impressionante, meu querido amigo Isídio, falar aqui com você que está mais próximo e a você também que está conosco. Muitas vezes, nós temos que resolver projetos da nossa vida pessoal. É uma casa que eu devo fazer, é um projeto que eu devo começar. E às vezes a gente age pelo calor da emoção e toma a decisão. E às vezes dá tudo errado. Não era nada daquilo que a gente tinha pensado. E sabe por que é que isso acontece? Porque faltou em nós pedir ao Espírito Santo esse dom do conselho. Ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso. Mas eu digo uma coisa para vocês. O Espírito Santo não vai chegar bonitinho para você e falar no teu ouvido, não. Temos que buscar a oração. Temos que rezar. E nessa busca de pedir a oração, é importante vermos e compreendermos toda essa dimensão de pedir a graça, a força desse dom do Espírito Santo, do conselho, para podermos nos orientarmos bem. Outro ponto importante desse conselho é assumirmos atitudes evangélicas. O que é, Abílio? Atitudes evangélicas é eu estar guiado pelo Evangelho. E o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. É seguir aquilo que Ele nos ensinou, pregou para o mundo, pregou para nós. Significa também um crescimento pessoal. Então nós crescemos interiormente, em sabedoria, em tomadas de decisões. Não entramos em qualquer tipo de relacionamento. Não buscamos qualquer tipo de amizade. Não entramos em caminhos que não é para nós. E tudo isso graças a esse dom do conselho. Outro ponto importante. Se eu acolho esse dom do conselho na minha vida, eu vou ter a capacidade de também cooperar, ajudar outras pessoas. Por que é que as pessoas chegam a mim e me pedem conselhos? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Pelo contrário, eu sou pecador. Deus sabe da minha ação, das minhas imaturidades. Mas eu peço sempre a Deus a graça de que, mesmo diante da minha pequenez, da minha fraqueza, eu peço esse dom do conselho. Porque eu sei que muita gente tem em mim uma referência.
Não porque é o Abílio em si, mas é o Abílio que anuncia nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o dom da fortaleza, que é essa coragem que nós vamos ter, principalmente diante das tentações, diante das perseguições, diante de todas as dificuldades que a vida nos apresenta. É o caráter de firmeza, mesmo diante da tribulação. Tem uma canção evangélica muito bonita, que inclusive um dos meus primos, que já está na glória, o Marcinho, ele sempre ouvia. Eu nunca tirei da cabeça aquela canção. Dizia a letra: na alegria ou na dor, eu louvarei ao Senhor. Ele é o meu Salvador. Então, na alegria ou na dor, eu tenho que estar com essa fortaleza em mim. Porque se eu não tenho isso, tudo que vem na minha vida, seja um pequeno problema, eu desmorono. Eu não consigo suportar. Aí vem também o dom da ciência. Que quando eu falo ciência, não é essa ciência que nós temos moderna, essa ciência que nós utilizamos, não. Essa ciência dada por Deus. Essa ciência que nos ajuda a compreender o amor de Deus em nossa vida. A graça de compreendermos que tudo foi criado por Deus. É o conhecimento divino. E sempre, meus queridos, a ciência nos ajuda a colocar o amor em primeiro lugar. Uma ciência que não nos deixa envaidecidos, nos achando melhor do que os outros. Pelo contrário, a ciência, vista nessa ótica do amor, da compreensão que Deus que nos guia, eu consigo ser mais humano, ser mais gente, acolher aquele que precisa de mim. E aí, por fim, nós temos dois. A piedade, que significa tudo que eu vou fazer, principalmente na oração, eu devo fazer com esse olhar de piedade, com essa atitude de piedade. Esse fervor na oração, nas práticas religiosas, e isso me ajuda a ter atitudes cristãs autênticas. A prudência, a justiça, o amor ao próximo, respeitar a dignidade humana. E ela, a piedade, ela vem acompanhada, ou seria um fruto, uma dimensão também, por conta do temor de Deus, que é o último dos dons que eu vou falar agora. Quando eu falo, por exemplo, desse temor de Deus, não é você ter medo de Deus, e muito menos desrespeitá-lo. Não. O temor de Deus é o respeito. Ele que me criou, Ele que me deu a vida. E por isso eu quero honrar o nome do Senhor até o fim. Porque eu sei que Ele é um Pai bondoso, que Ele está conosco, que Ele nos guia. Então, todos esses dons, nós devemos então perceber que nós recebemos no batismo, e devemos sempre pedir todos os dias. Eu diria que seria a nossa primeira oração quando nós nos levantamos. Pedir: Senhor, dai-me cada vez mais os dons do Espírito Santo, para que eu seja mais humano. Para que eu não caia naquele pietismo, daquela pessoa de mãos postas e cabeça torta, se achando melhor do que os outros, jogando todo mundo no inferno. Não, isso não é dom. Mas o dom da humildade, de reconhecer que diante de Deus somos filhos. Não viemos no mundo para julgar as pessoas. Se não pudermos amar as pessoas e cuidar, que não sejamos juízes de ninguém. Que nós possamos acolher toda essa mensagem de hoje, nesse último episódio, e que, se possível for, aprofunde mais os teus conhecimentos nos dons do Espírito Santo. Então quero dizer a todos vocês que muito obrigado por vocês estarem sempre comigo. Quero dar um até logo, um até breve, e dizer que eu, Abílio Soares, já vou embora evangelizar, e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa
Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel,